Queridos amigos em todo o Brasil, vamos continuar dissecando a jurisprudência dos tribunais superiores. Vamos falar hoje sobre uma súmula muito importante, a súmula 438 do STJ, que veda a prescrição pela pena hipotética no direito penal brasileiro. Você vai saber hoje o que é uma prescrição pela pena hipotética e por que esta modalidade de prescrição não é admitida pelo Superior Tribunal de Justiça e também não é admitida pelo Supremo Tribunal Federal. O STF, embora não tenha entendimento sumulado, também não admite a prescrição pela pena hipotética. Súmula 438 do STJ aparece na sua tela. Olha o que ela diz. É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal. Acompanhe comigo. Inicialmente, você precisa conhecer quais são as expressões sinônimas de prescrição pela pena hipotética. Como podemos chamar também a prescrição pela pena hipotética? Vamos anotar, então, as expressões sinônimas. Então, a prescrição pela pena hipotética, também tem expressões sinônimas. Uma delas é a prescrição pela pena virtual, ou ainda prescrição pela pena ideal, ou ainda prescrição pela pena em perspectiva, ou ainda prescrição pela pena provável, Expressões sinônimas de prescrição pela pena hipotética que, evidentemente, não podem faltar na sua dissertação. Demonstre para o examinador que você conhece as expressões sinônimas da prescrição pela pena hipotética. Agora a gente vai ver uma situação prática em que esta prescrição poderá ocorrer, segundo quem entende que ela é cabível no direito penal brasileiro, mas o STJ vai dizer que, embora ocorrida aquele tipo de situação, não poderá ser reconhecida pelo juiz a prescrição pela pena hipotética. Acompanhe comigo uma situação prática, uma situação do dia a dia, que vai acarretar a análise da súmula 438 do Superior Tribunal de Justiça. Vem comigo, vamos analisar a seguinte situação. Imagine que uma pessoa tenha praticado um delito de furto na modalidade simples. Então foi praticado o furto simples. Você sabe que o furto simples tem pena que varia de 1 a 4 anos de reclusão e multa. É a pena prevista para o delito de furto simples. A pena máxima do furto simples é de 4 anos. Em quanto tempo um furto simples prescreve? De acordo com o artigo 109 do Código Penal, o furto simples vai prescrever em 8 anos. Então, ao falarmos do prazo prescricional, temos este prazo prescricional definido em 8 anos. Então, a prescrição de um furto simples vai ocorrer em 8 anos. Imagine que o sujeito cometeu um furto simples, houve a instauração de inquérito policial, inquérito este que durou cerca de 2 anos, de maneira que quando o juiz recebeu a denúncia, quando ocorreu o recebimento da denúncia, passou-se o lapso temporal de 2 anos. Então, 2 anos entre a consumação do delito, quando ocorreu o furto simples. Então, imagine que aqui ocorreu a consumação, de modo que o juiz recebeu a denúncia 2 anos depois. Começamos a contar o prazo prescricional a partir da consumação do crime. Se a denúncia foi recebida 2 anos depois, significa que o crime não prescreveu. Não prescreveu porque o recebimento da denúncia é um marco interruptivo da prescrição e a partir do momento em que o juiz recebe a denúncia, começa-se a contar do zero, o cronômetro zera, e começamos a contar novamente o prazo prescricional. O recebimento da denúncia ocorreu após 2 anos da consumação. Foi recebida a denúncia e o processo criminal começou a tramitar. Este processo criminal começou a tramitar e fez aniversário. Você sabe que a justiça no Brasil é lenta e um processo criminal pode durar vários anos.
Tramitando o processo criminal, ele agora fez aniversário. O processo criminal fez aniversário de 4 anos. Já são 4 anos a partir do recebimento da denúncia em que temos este processo criminal. Então, 4 anos a contar do recebimento da denúncia. Você, como advogado, recebeu no seu escritório o acusado neste processo aqui. O acusado disse para você que está sendo prejudicado por este processo criminal porque quando tira a sua certidão, o processo está aparecendo. Ele está se preparando para concurso público e dificilmente conseguirá tomar posse neste concurso se este processo criminal estiver tramitando. E o processo fez aniversário de 4 anos. Será que você tem como ajudar esta pessoa? Será que você, como advogado, tem como ajudar este sujeito que está respondendo a este processo criminal há 4 anos? Sim, você tem como ajudar. O que você vai fazer então? Você vai fazer um pedido ao juiz. Um pedido em que você quer que o juiz reconheça a prescrição pela pena hipotética. Vinícius, como é que ocorre isso? Veja o seguinte. Se este processo fez aniversário de 4 anos, e se você considerar que a prescrição em abstrato ocorre em 8 anos, evidentemente não ocorreu aqui prescrição pela pena em abstrato, considerando que temos 4 anos de processo criminal. E aí o que você vai fazer quando o processo completar esse aniversário de 4 anos? Você vai fazer o seguinte. Você vai dizer para o juiz que este furto é um furto ocorrido na modalidade simples e este acusado, que é o seu cliente, sendo ele hipoteticamente primário e de bons antecedentes, você vai dizer para o juiz que se eventualmente condenado, se ele vier a ser condenado no processo, muito provavelmente esta condenação será pela pena mínima. Muito provavelmente a condenação será por 1 ano. Logo, a pena hipotética, a pena provável deste acusado é uma pena de 1 ano, quando for proferida uma sentença futura. Você então está prevendo o futuro, de modo que você está imaginando que quando uma sentença for proferida, provavelmente a pena aplicada na sentença vai ser uma pena de 1 ano. A pena provável será uma pena de 1 ano. E aí você vai raciocinar da seguinte maneira. Se a pena a ser aplicada será, muito provavelmente, a pena de 1 ano, vamos economizar tempo e dinheiro, vamos poupar gastos para o Estado e vamos encerrar logo esse processo, antes mesmo de acontecer a audiência de instrução e julgamento. Para que designar uma audiência se quando o juiz proferir sentença, ele vai aplicar uma pena de 1 ano e quando a pena aplicada é de 1 ano, calculamos o prazo prescricional em 4 anos de acordo com a regra do artigo 109 do Código Penal. Crime que tem pena de 1 ano, e esta pena, estamos falando de pena em concreto, vai prescrever em 4 anos. E então, se o juiz vier a aplicar uma pena de 1 ano, ele vai reconhecer a prescrição pela pena em concreto. E reconhecendo a prescrição pela pena em concreto, ele vai calcular quando houve o recebimento da denúncia e se durante o lapso temporal até a publicação da sentença ocorreu um prazo superior a 4 anos. Se a partir do recebimento da denúncia até a publicação da sentença, o lapso temporal foi superior a 4 anos e a sentença proferida encontrou uma pena aplicada de 1 ano, o juiz então naturalmente vai reconhecer a prescrição retroativa. Só que nós estamos falando aqui de uma previsão do futuro, porque ainda estamos no meio do processo. Estamos prevendo que futuramente, proferida a sentença com pena aplicada de 1 ano, o juiz vai reconhecer a prescrição retroativa, prescrição pela pena em concreto. E aí vamos antecipar
Em vez de termos um processo criminal que gera gasto de tempo e dinheiro, vamos encerrar logo no meio este processo, reconhecendo a prescrição. Este é o entendimento de quem admite a prescrição pela pena hipotética. Para não termos um processo criminal inútil, que não vai levar a nada, encerramos o processo no meio, porque já prevendo a pena futura a ser aplicada pelo juiz, concluímos que a prescrição retroativa, a prescrição pela pena em concreto, vai ser reconhecida. Então fazemos este pedido e se o juiz concordar com o entendimento de que é cabível a prescrição pela pena hipotética, ele então declarará extinta a punibilidade pela prescrição pela pena hipotética. Mas aí vem o STJ e diz: não é possível prescrição pela pena hipotética no direito penal brasileiro. Por que existe este entendimento do STJ? Acompanhe. O STJ entende que não é cabível prescrição pela pena hipotética porque ninguém pode prever o futuro. Mesmo que este processo tenha completado o aniversário de 4 anos, é possível que depois desses 4 anos, algumas causas de aumento de pena, algumas qualificadoras possam incidir, alterando o prazo prescricional. É possível que o Ministério Público adite a denúncia, vamos pôr aqui, causas de aumento e qualificadoras, é possível que o Ministério Público adite a denúncia e este crime deixe de ser um furto simples e passe a ser um outro crime. E aditando a denúncia e o crime de furto simples se transformando num outro crime, haverá alteração do prazo prescricional. Alterando-se o prazo prescricional, não vamos usar como parâmetro mais o lapso temporal de 4 anos. Por exemplo, pode ser que haja alteração daquilo que estava inicialmente na denúncia, transformando o furto simples num crime de roubo, transformando o furto simples num furto qualificado. O aditamento da denúncia acarretará alteração no prazo prescricional. E com essa alteração, 4 anos já não serão suficientes para o reconhecimento da prescrição. Por isso o STJ veda a prescrição pela pena hipotética. Porque a prescrição pela pena hipotética nada mais é do que uma tentativa de prever o futuro. Só que ninguém pode prever o futuro. Passado o lapso temporal necessário à prescrição retroativa, pode ser que haja aditamento da denúncia para a inclusão de causa de aumento ou de qualificadora. E com esta inclusão, o prazo prescricional é alterado, de maneira que não será possível a previsão do futuro. É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Vinícius, e o que diz o STF acerca da prescrição pela pena hipotética? Da mesma forma, o Supremo Tribunal Federal veda a prescrição pela pena hipotética. Vamos para um julgado importante do STF no RHC 121-152. Olha o que diz o Supremo Tribunal Federal no RHC 121-152. O STF diz o seguinte: as causas de aumento ou diminuição de pena, sejam elas gerais ou especiais, influem na contagem do prazo de prescrição da pretensão punitiva do Estado. Segundo o artigo 109, inciso 2 do Código Penal, a reprimenda prevista de 10 anos de reclusão prescreve em 16 anos. Não se verificou o lapso temporal igual ou superior a 16 anos, desde o recebimento da denúncia, não se havendo falar, portanto, em prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito de roubo qualificado tentado. Embora tenha transcorrido quase 15 anos desde o recebimento da denúncia, a remanosa jurisprudência desta Corte tem repelido de forma sistemática a denominada prescrição antecipada pela pena em perspectiva, em razão da ausência de previsão em nosso ordenamento jurídico. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões, entre outras. E aí há a menção a inúmeros precedentes do Supremo Tribunal Federal vedando a prescrição pela pena hipotética. Olha o que disse o STF. O STF disse que as causas de aumento podem sim acarretar a alteração do prazo prescricional. E, evidentemente, se o MP adita a denúncia para incluir uma causa de aumento, haverá alteração do prazo prescricional.
Se ocorre, por exemplo, o aditamento de uma elementar relacionada a um outro crime, por exemplo, um furto simples, passa a ser roubo. Podemos ter também o aditamento de elementar, além de causas de aumento e qualificadoras, elementares também podem ser aditadas pelo Ministério Público, acarretando alteração do prazo prescricional, porque, por exemplo, um furto simples pode se transformar num roubo se houver aditamento para a inclusão da elementar violência. Então, raciocine comigo. A prescrição pela pena hipotética, embora admitida por muita gente na doutrina, como Rogério Greco, por exemplo, não é admitida pelo STJ e não é admitida pelo Supremo Tribunal Federal. Os tribunais superiores vedam a prescrição pela pena hipotética, não admitem a prescrição pela pena hipotética. Mas digo para você, na prática, no dia a dia dos juízos e tribunais, é comum que os tribunais e os juízes admitam a prescrição pela pena hipotética para a economia de tempo e para a economia de dinheiro em relação a processos inúteis que tramitam na justiça e que acabam por atrasar o andamento dos julgamentos no Poder Judiciário. Então, você viu a súmula 438 do Superior Tribunal de Justiça e teremos ainda inúmeras outras súmulas para tratar. Toda semana estamos dissecando a jurisprudência dos tribunais superiores, vendo várias súmulas do STF e do STJ. Na próxima semana, mais uma súmula do STF ou do STJ sendo tratada. Vamos destruir no conhecimento da jurisprudência dos tribunais superiores. Muito obrigado pela sua atenção.